pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem e seguros. Eu sou a Fernanda, eu sou analista de marketing da Superlógica e hoje nós trouxemos a Renata Cinturion, da Winning by Design, para bater um papo com a gente sobre formas de mitigar os impactos que o coronavírus vem trazendo aos negócios. Primeiramente, Renata, eu quero agradecer a sua disponibilidade em participar do vídeo. Eu tenho certeza que você vai trazer um conteúdo muito rico e inspirador para todos nós. Tudo ótimo, Fê. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer participar com a Superlógica pelo segundo ano consecutivo, agora virtualmente, porque o ano passado a gente fez lá em Campinas, foi super bacana, todo mundo pôde se abraçar, se conhecer pessoalmente. Esse ano a gente tem uma novidade, né? Mas a gente vai trazer conteúdo para vocês da mesma forma, né, Fê? Com certeza, Rê. Eu queria começar falando com você sobre CS. Pensando um pouco no mercado imobiliário e de administração de condomínios, como que você acha que as empresas elas podem trabalhar esse relacionamento com o cliente para tentar reduzir perda de Vamos receita? lá, Fê. Voltando um pouquinho até antes na sua pergunta, eu acho que é muito importante que a gente retome o que é a base da venda para quem está hoje precisando alterar a forma de vender, a forma de gerar receita para sua empresa em qualquer tipo de mercado. Então, antes da gente falar especificamente sobre CS, que é Customer Success, ou seja, o sucesso do cliente, como é que a gente faz para o nosso cliente ter sucesso? Eu queria trazer para vocês um conceito da ampulheta da Winning by Design. A Fê já conhece, mas quem não conhece aí do outro lado, muita gente já me viu falando isso sobre essa ampulheta no ano passado. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz com o nosso funil de vendas. Então imagina aquele funil tradicional, onde eu tenho um funil, onde eu tenho prospects em cima e aqui embaixo os clientes que se transformam a partir do momento que eles compram a nossa plataforma, o nosso serviço, para a gente poder, que se tornam nossos clientes. Então imagina esse funil, a gente deitou ele e transformou numa ampulheta. Por que a gente dobrou ele? Porque a gente entende que a partir do momento que o cliente se torna seu cliente, então aqui a gente tem os prospects. A partir do momento que ele se torna o nosso cliente, a gente chama que é o win, ou seja, ele virou nosso cliente, a gente ganhou ele como cliente, a gente entende que você tem uma oportunidade ainda maior depois dessa fase. Por quê? Porque depois que ele se transformou em seu cliente, se você fizer um onboarding, ou seja, uma fase de entender as necessidades dele mais profundamente depois que você vendeu para ele, e transformar o uso numa coisa com grande impacto, você vai conseguir vender mais e melhor ainda para essa pessoa que entrou como seu cliente. Então vamos imaginar aqui, passar por todas as fases. Aqui é o marketing. Eu me conscientizo que eu tenho um problema. Putz, tenho um problema para resolver. Fala um problema aí, Fê, que o pessoal normalmente tem do outro lado, quem está ouvindo a gente. Então, Rê, eu acho que um dos maiores problemas que o pessoal costuma ter é o de encontrar um sistema financeiro completo, que seja bem intuitivo e que traga segurança e até liberdade para o usuário, Olha sabe? só. Então, ele tem um problema. Vocês têm um problema, certo? O que vai acontecer? Essa pessoa vai entrar e vai começar a se educar no site de vocês. Então, vocês vão ter blogs, vocês vão ter artigos, vocês vão ter algumas coisas que vocês podem mostrar para a pessoa como é que ela pode ajudar de uma forma melhor o cliente lá na ponta. Depois que ela se educou, esse cliente, do cliente de vocês, ele vai selecionar vocês. Por quê? Porque alguns administradores de condomínio não estão fazendo isso. Obviamente que durante todo esse processo, eles não estão falando só com vocês. Estão falando com vocês e várias outras pessoas, vários outros vendors, que a gente chama também. São os concorrentes de vocês. Quanto melhor vocês fizerem esse trabalho na ponta, marketing, pré-vendas e vendas, melhor vai ser essa segunda fase. Porque a partir do momento que ele comprou de vocês, vocês têm que começar a explicar. Tá bom, a partir de agora você é nosso cliente. O que vai acontecer? Explica para eles quem vai falar com eles, a cada quanto tempo, o que esperar e confirma com eles o que eles querem de impacto do negócio, da sua plataforma, do seu serviço, dentro do negócio deles. E aí você vai ter o uso de uma forma muito efetiva com um grande impacto. Eu ponho um impacto bem grandão aqui. O impacto tem três formas possíveis, que é aumento da usabilidade, ou seja, uma melhor usabilidade, mais fácil de usar. Ah, eu tenho aqui na minha administração de condomínio, eu mando só uma tabela de Excel. E de repente você manda alguma coisa mais bacana para que as pessoas possam fazer o controle de gastos, por exemplo. E esse impacto também pode ser racional.
Então, com aumento de faturamento ou diminuição de custo. Por último, a gente chega na fase da expansão. E é aqui que a gente está tratando sobre o que a Fê acabou de falar, que é CS, muito mais impactante. Dependendo do negócio, o CS começa daqui, a partir do momento que ele se transformou em seu cliente, até o final na expansão. Mas, Renato, o que quer dizer expansão? O que é isso que você está falando? É quando o cliente compra de novo de vocês, ele compra mais, ou ele faz um cross-sell. Ele faz renovação, faz um upsell ou faz um cross-sell. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer, quando ele compra de novo, ele faz a renovação, ele compra mais do mesmo, ou ele vende para outras pessoas, outros mercados, por exemplo, ligados ao que ele está trabalhando. E aqui na primeira parte, é a primeira parte que a gente chama que é a conquista. Então, nessa conquista, que a gente chama de land e expand. Nessa parte de conquista, você precisa fazer muito bem o seu trabalho, justamente para não colocar para dentro como cliente seu quem não tenha nada a ver com o seu negócio. Porque, obviamente, depois que ele começar a trabalhar com vocês, ele vai embora, ele vai dar churn. Então, agora, nesse tempo que a gente está falando sobre um novo mundo, como que a gente faz para trabalhar? Como que você faz para trabalhar em quarentena? Como você faz para trabalhar em home office? Como você faz para trabalhar online? Muita gente não está acostumada a fazer isso. Elas foram jogadas nesse novo momento. Então, talvez esse não seja o melhor momento para você fazer prospecção de novos clientes. Ou, se você fizer, você tem que ter muito mais delicadeza e muito mais atenção na sua pesquisa. A pesquisa, obviamente, ela é muito importante em toda essa fase. Mas a pesquisa, ela precisa ser mais profunda. Porque talvez você não vá falar com alguém como você falava. Talvez não. Com certeza você não vai falar com alguém como você falava anteriormente. Então, você precisa pesquisar muito mais. Depois que você pesquisou, aí sim você pode trazer mais informações e talvez falar com alguém que tenha tudo a ver com o seu mercado, que você está vendendo agora. Mas você pode focar nessa segunda parte, que a gente chama de CS, Customer Success. Porque quem já é seu cliente hoje também está sofrendo. E você pode ajudar eles com uma série de coisas que você talvez já tenha, ou uma série de dicas, insights. Isso você precisa levar como informação para quem já está hoje tendo problema. Então, foca dentro de casa. Em primeiro lugar, ajuda quem já é seu cliente a, primeiro, continuar com vocês. Segundo, não deixar de ganhar receita, porque nesse momento as pessoas precisam procurar outras formas alternativas de receita. E ajuda eles com o que vocês têm de informação, por exemplo, benchmark. Às vezes um outro condomínio está fazendo alguma coisa que você pode compartilhar, talvez sem dizer o nome, mas coisas que você pode trocar como boas práticas. Você também pode fazer uma roda virtual, um webinar, onde você coloca as pessoas para trabalharem juntos, trocando ideias, informações. Por exemplo, via live no Instagram, você pode filmar como a gente está fazendo agora, e depois carregar esse filme no YouTube, você pode carregar na sua plataforma. Existem N formas de você ajudar quem já está hoje como seu cliente. Com certeza, né? Eu acho que trabalhando a base de clientes já existentes, você acaba tendo um retorno maior e com bem menos esforço do que teria para conseguir uma clientela toda nova. E é nesse momento que a gente está vivendo, isso torna de suma importância. Isso mesmo, Fê. O que mais? Essas dicas que você deu com certeza ajudam bastante a mitigar as perdas de receitas. Muito legal mesmo. Eu acho que agora seria legal a gente tentar falar um pouco também sobre onde aplicar isso, ou né, onde direcionar os recursos para ter um bom giro de caixa. Onde você acha que as ações elas devem ser focadas? Trabalhar com marketing digital ou um contato direto com o cliente através de ações de telemarketing, talvez? O que você acha que o pessoal deve focar seus esforços nesse momento? É o seguinte, na minha opinião, a gente pode trabalhar aqui no motor de crescimento. O que quer dizer isso? Se a gente utilizar quem já está na nossa base, a gente pode utilizar do que a gente já tem em casa. Então, muita gente está usando o telefone, né? E aí não como um telemarketing, aquela coisa que ela remete a uma coisa mais antiga, né? Muito mais como um CS que vai te ajudar com informações do mercado para que eu consiga melhorar meu negócio, por exemplo. Então, quando a gente fala em como eu trabalho nesse motor de crescimento aqui em CS, é importante que as pessoas possam utilizar ferramentas online. Eu gosto muito do que a gente está fazendo aqui com vídeo, por exemplo. E aí você tem várias opções no mercado. Zoom, Skype, você pode usar o próprio WhatsApp, você pode fazer uma ligação
e colocar a câmera, se a pessoa topar conversar com você. Obviamente, você prepara essa pessoa antes, você pode mandar um e-mail, combinar um horário para conversar com ela em como você pode ajudar. Por que eu gosto muito da câmera? Porque você está vendo a pessoa do outro lado e às vezes ela não precisa falar alguma coisa, você pode entender pela linguagem corporal que ela está incomodada com algum assunto, que ela vai falar alguma coisa, então você consegue entender muito mais do que só ouvir essa pessoa. Outra coisa importante mas eu nunca trabalhei online, eu não sei fazer isso, né? A Fê falou bastante sobre isso, né, Fê? Nunca trabalhei online, não sei fazer home office, meu Deus. Então, algumas coisas interessantes. No cenário da Fê, por exemplo, vocês vão olhar, o que ela tem no cenário dela? Ela tá num cenário onde ela tá na casa dela, tá todo mundo em casa, e ela tá com um fundo branco. Tá vendo que não tem nada poluindo atrás dela? Isso é importante quando você for falar com o seu cliente, por quê? Porque senão te chama atenção para diversos pontos. Às vezes, outro dia eu fui fazer um call com uma pessoa e ela tinha várias fotinhos e ela tinha um relógio. Sabe aquele relógio que vai andando segundos? E eu contei todos os segundos durante a nossa conversa. Isso chama atenção. Tem um ventilador no teto que fica fazendo aquela sombra. Não dá. Então, tira tudo que possa chamar atenção, porque a pessoa tem que focar em você. Como, por exemplo, a Fê agora. A primeira coisa. A segunda coisa é um fone de ouvido. Então, a Fê está fazendo direitinho. Por quê? Você tem que ir para um quarto, algum lugar isolado, para você poder falar com quem está lá do outro lado. Você não pode garantir que eles vão fazer a mesma coisa, mas pelo menos para ele prestar atenção em você da melhor forma possível. Eu não tenho um fone igual da Fernanda. Põe aquele foninho de celular que já ajuda muito, porque você vai ouvir um retorno melhor e o seu som também vai ficar melhor. Se você estiver num quarto pequeno, num cômodo pequeno, é melhor também porque não vai ter eco. O eco é muito ruim quando você está falando com as pessoas. A iluminação é importante e o som também é muito importante. Então, foca nessas pequenas coisas para que você consiga falar com essas pessoas de uma forma mais bacana. E por que a gente está falando tanto aqui em CS e não no começo? Porque é mais difícil. Às vezes a pessoa está fragilizada e você não conhece quem está do outro lado. Se você falar com seus clientes, você já tem uma informação muito grande sobre eles, você já conversou com eles antes, então é mais prudente você focar primeiro nesse pessoal, entender do que eles estão falando e daí, então você pode montar uma prospecção sempre focando na pesquisa antes de fazer qualquer ligação. E eu acho bom lembrar pro pessoal também que a verdade é que é a primeira vez que estamos todos no mesmo barco, né? Todos nós. Todo mundo tá dentro de casa. Então, eu acho que para alguns pode ficar uma sensação esquisita de tipo, mas eu vou fazer uma call com o meu cliente de casa, não vai ficar com uma sensação ruim, parecer que eu não sou um profissional, né? E, gente, isso não é verdade. Porque hoje praticamente todo mundo tá em isolamento, em home office, e eu acho que fazer uma call de casa significa exatamente que você está sendo extremamente profissional e extremamente respeitoso com o momento que o mundo inteiro está vivendo agora. Claro, né, que nada vai substituir o face-to-face, aquele contato direto que você tem com o cliente, mas hoje em dia nós temos excelentes ferramentas de utilização remota e devemos sim usá-las para continuar fortalecendo essa nossa conexão com os clientes. E quando julgarmos necessários, né, quando as pesquisas apontarem que sim, também prospectar novos negócios. Podem ficar tranquilos, não vai ser só você que vai estar fazendo esse contato estando em home office, não vai passar uma sensação ruim. É extremamente importante manter esse relacionamento. Aproveitando esse tema, falando um pouquinho sobre home office, como é que a gente faz, meu Deus, algumas coisas importantes. É muito importante que você tenha uma banda larga que você consiga utilizar com estabilidade, primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa ter algum ferramental, se você vai usar, você pode usar seu celular também, com um tripé que segure ele para você fazer essa call, e você precisa se vestir adequadamente. Imagina que você está começando o seu dia de trabalho. Tem muita gente que tem um ritual, né? E os rituais são muito importantes nessa fase também, para que te ajude a mostrar para o seu corpo que você está começando o seu dia. Então, o que você pode fazer? Eu vi até um post legal de uma pessoa que eu sigo ontem no Instagram. Ela falou o seguinte: eu começo o meu dia tomando meu banho. Aí eu vou tomar meu café, escolho uma roupa muito bonita. Se você vai colocar na parte de baixo uma calça mais confortável, etc., mas não use pijama. Né? Mostra o seu cérebro que você está trabalhando. Você pode estar com uma roupa mais confortável. Mas na parte de cima, sempre utilizar uma roupa bacana, que aparente que você continua sendo muito
profissional para a pessoa que está do outro lado. Para as mulheres, um batom, ajustar o cabelo. Eu estou usando meu cabelo totalmente preso esses dias, que é mais fácil. Né? E aí você mostra que você continua sendo profissional da sua casa. Acho que é isso que a Fê quis colocar. Então, o ambiente onde você está, a sua forma de apresentação, e aí você pode sempre falar com a pessoa cara a cara. Eu adoro usar esse tipo de interação. Se vocês puderem usar, eu acho que é muito legal para mostrar respeito até pela outra pessoa do outro lado. Com certeza. E Rê, eu queria entender também se você tem alguma dica em como as empresas elas podem se estruturar com algumas ferramentas para manter a funcionalidade delas mesmo à distância. Como utilizar algumas ferramentas de nuvem, por exemplo. Eu acho que agora é o momento da gente entender o quanto é importante a possibilidade de estar remoto para conseguir encarar situações como essa, ou até mesmo algumas situações adversas que um dia a dia de empresa mesmo pode causar, né? Algum funcionário que precise ficar afastado por alguma razão. Eu acho que é legal a gente pensar que dá para ampliar esse cenário. Eu realmente acredito que essa crise que a gente está vivendo vai trazer uma mudança bem grande para a forma que a empresa se estrutura. E a gente vai começar a entender que o home office como um todo é uma ferramenta, muitas vezes, que pode ajudar a gente. Então, acho que é uma coisa legal que, por mais que esse momento esteja sendo extremamente difícil para todo mundo, talvez a gente consiga tirar um aprendizado daqui, né, e levar isso para os próximos anos, quando as coisas derem uma estabilizada. Legal esse ponto que você está trazendo, que é o seguinte: hoje existem diversas ferramentas em nuvem, por exemplo, o Google Suites, que pode te ajudar a ter todos os seus arquivos em nuvem, né? A gente na Winning by Design, a gente utiliza esse recurso, a gente é uma empresa digital, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente está em diversos países, da China e Austrália, Europa, Estados Unidos, em vários lugares dos Estados Unidos, e aqui na América do Sul, eu aqui em São Paulo. Então, a gente utiliza todas essas ferramentas há muito tempo. Existem inúmeras ferramentas que vocês podem usar, mas eu utilizaria uma ferramenta para colocar os seus documentos para toda a equipe poder acessar ao mesmo tempo. Então, no caso do Google Suites que a gente usa hoje, o que é legal? É que você consegue colocar um documento, quem não conhece ainda, é um documento que você consegue fazer a várias mãos. Você sobe esse documento na nuvem e as pessoas conseguem editar ao mesmo tempo. Você consegue ver quem editou, você consegue, inclusive, só deixar que a pessoa faça comentários. Então, é como se você estivesse trabalhando no escritório. Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo vai ajudar a gente a ser mais produtivo com o tempo que a gente tem. E talvez a gente possa trabalhar, de repente, menos tempo durante a semana, com mais produtividade até do que a gente tinha antes. Então, você ter um documento na nuvem, e aí existem empresas que fazem assinaturas de documentos online, existem empresas que vão fazer essa parte de documentação que você pode trocar. Tem várias opções que você pode utilizar no mercado. E aí depende da sua empresa o que mais vocês utilizam. O mais importante disso, Fê, é o seguinte: primeiro, entenda o seu processo. Não compre uma ferramenta antes do seu processo estar definido. Por quê? Porque existem inúmeras. Você vai ouvir muita gente falando de muitas ferramentas super bacanas. Depende do que você precisa. Então, o primeiro ponto é você desenhar o seu processo de ponto a ponto. O que acontece a partir do momento que o prospect me liga? Depois, o que vai acontecendo com ele? E aí você vai entender, desenhando esse seu processo, o que você precisa em cada uma dessas etapas. E aí você vai atrás das melhores ferramentas. Essa tem que ser a ordem. Se a gente faz o contrário, o processo tem que ser a base de tudo. Não esqueçam disso. Porque se você adotar uma ferramenta e depois você for fazer o processo, talvez você descubra que essa ferramenta não seja melhor para você. E aí, para trocar, às vezes dá um trabalho, é um pepino grande. Então, pensa sempre nisso. O processo alimenta as ferramentas que você vai utilizar. Perfeito, Rê. É isso mesmo. Se você não entender o processo, você pode acabar aderindo a uma plataforma que não atende suas necessidades e vai ter um retrabalho imenso para conseguir corrigir as coisas. Eu acredito que agora é um momento, digamos, introspectivo para as empresas. Agora é um momento que a gente tem que olhar para dentro mesmo, entender onde estão nossos gaps, entender onde estão nossas grandes forças, e trabalhar para a gente ficar ainda mais forte, onde já somos, né, fortes, e olhar com bastante atenção para as nossas fraquezas e
tentar diminuir ou mitigar ao máximo os impactos que elas podem causar. Rê, com certeza eu acho que o papo foi muito legal. Eu espero que a gente possa continuar conversando mais vezes aí durante esse nosso período de isolamento. Eu quero agradecer você mais uma vez. Você sabe que as portas da Superlógica estão sempre abertas para você, para qualquer coisa que você precisar. Obrigada, Fê. E como último recado, eu queria deixar para vocês, se vocês têm ainda dúvidas de como fazer home office, como é que eu arrumo a luz, a câmera melhor, qual é a forma que eu posso colocar? A gente fez uma lista de vídeos, em especial para essa fase. A gente está compartilhando isso no nosso canal do YouTube. O canal Winning by Design no YouTube, você pode achar diversas informações, tanto do que a gente falou aqui, para aprofundar no que você acha mais importante para sua empresa. E esses vídeos do YouTube, eles têm várias dicas para fazer home office, como é que a gente pode utilizar a nossa câmera no nosso dia a dia. Tem várias coisas falando sobre o Zoom, para quem faz treinamento e pode começar a usar, por exemplo, treinamento para os seus clientes. Tem várias coisas que você pode fazer. Então, se vocês quiserem aprofundar, vai lá no canal do YouTube da Winning by Design e descobre mais o que pode te interessar e, de repente, a gente faz uma segunda conversa aqui mais para frente. Perfeito, muito legal o conteúdo. Muito obrigada mesmo, Rê. Obrigada, Fê. Obrigada para vocês também, pessoal, por terem assistido o vídeo. E nós vamos continuar desenvolvendo vários materiais para vocês durante esses dias aí. Tchau e até a próxima.